Uma alegria estar aqui com vocês, apesar de muita chuva, né? Mas nós não somos feitos de açúcar, não somos bombons e nem tampouco pirulitos, né? Então estamos aqui porque nós viemos aqui com um objetivo, é louvar e engrandecer ao nosso Deus. Então a chuva não tira o desejo e não apaga a tocha ofegante que tem nos nossos corações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi falar de vocês há 5, 6, 7 anos atrás, por um pastor no qual eu me considero um discípulo dele. Eu gosto muito dessa palavra discípulo, porque isso eu aprendi com ele. O pastor Eupídio Nery Júnior, ele passou aqui por vocês, e eu sei que ele deixou a marca dele aqui. Então, todas as vezes que ele estava no culto na igreja, ou então nos discipulando, no grupo de discipulado, ele sempre mencionava a Igreja Batista em Coqueiral. E eu dizia no meu coração, ali no meu íntimo, um dia eu vou nessa igreja, não é? E eu estou aqui agradecendo a Deus por essa promessa que Ele colocou no meu coração. Tive a oportunidade de chegar até aqui através do meu colega que não se encontra. Às vezes eu digo que ele é meu discípulo, mas ele é mais meu mestre do que meu discípulo. E isso muitas vezes o incomoda, é o Sindomar. É o colega de turma, né? Meu amigo particular. A gente tem trocado muitas experiências, principalmente de coisas chamadas mundo eclesiásticos. E a gente tem intimamente um laço muito forte. E eu, quando fiquei sabendo que ele estava nessa igreja, até quando ele chegou para mim e disse que ia para a igreja da Capunga, eu digo: você não tem nada a ver com Capunga, você não tem nada a ver com Jaqueira. A sua igreja é Coqueiral, porque você disse a mim, uma vez a gente conversando aqui, você disse a mim que o seu pastor do coração aqui em Recife é o pastor José Marcos. E eu não conhecia o pastor José Marcos. Aí quando, mais ou menos assim, no segundo semestre, no começo, tivemos a oportunidade de... Eu estava com o Sindomar no campus ali do seminário, e tivemos a oportunidade de conhecer o pastor José Marcos, né? Ele me recepcionou, parecia que já me conhecia há alguns anos. E eu fiquei impactado com isso. Por que isso? Porque geralmente a gente percebe que as pessoas que têm um título de pastor... Desculpa aí, gente. Mas eu vim aqui hoje para falar. E eu vou falar. Se torna tão orgulhoso. E eu não consigo entender o porquê disso. Porque é tudo o contrário daquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E eu senti que ele era uma pessoa afável. Aí eu pensei exatamente, novamente, nas palavras de Eupídio. Aí eu digo: pronto, eu acho que agora eu vou nessa igreja conhecer. Eu gostei do pastor. Aí depois a gente trocando as ideias, a gente foi aprendendo um com o outro, e chegou um dia que ele triste, chegou perto do seu mestre aqui, que é mais discípulo do que mestre, disse: rapaz, eu estou em Coqueiral, estou indo para lá. Eu disse: por quê, rapaz, você demorou tanto? Eu disse: eu estou triste. Ele disse: mas vamos orar, deixa isso para lá, que tudo isso passa. E quando foi um certo dia, que não faz muito tempo, ele ligou para mim e disse: olha, eu coloquei teu nome lá na escola da igreja de Coqueiral. Eu disse: que escola, rapaz? O seminário já basta, é muita coisa. Ele disse: não, é a escola que tem lá, que a gente estuda a Bíblia, e a gente vai ter que viajar esse final de semana. Eu disse: que é isso, rapaz? Você quer mandar em mim mesmo, é? Mas é mesmo assim. Ele começou a rir, disse: não, já botei seu nome lá, a gente vai. Arruma um jeito aí. Eu digo: não tem dinheiro, como é que vai sem gasolina? Ele disse: não, a gente vai organizar tudo e a gente vai. Tudo bem, aí eu fui. Quando cheguei lá, fui impactado novamente com essa visão que a igreja tem. Como pastor recentemente consagrado, eu muitas vezes fico querendo me encontrar em uma igreja, mas eu fico triste porque a visão, ela não me abraça, ou então a minha visão, ela não é abraçada pelas igrejas por onde passei e talvez por onde ainda irei passar. E
E cheguei aqui, a gente terminou lá, assim, uma coisa muito gostosa, né? Um grupo de pastores, e naquele momento assim de muita euforia, de alegria, a gente brinca, a gente ri, mas a coisa é séria. É aprender mesmo, lidar com as situações, com as crises, é aprender a estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, os dois lados da história, não é? A gente tem que pensar na Bíblia, ler a Bíblia e pensar no social. E a gente, como igreja, a gente olha muito pouco para isso. A gente prega esse evangelho bem prático, não é? Esse evangelho que está exatamente na Bíblia, mas a gente esquece realmente o social que a Bíblia trata, principalmente Jesus. E eu fiquei impactado na primeira escola, que foi lá no sertão, depois a segunda. Então estou aqui com vocês, aí eu tive a oportunidade de me aproximar mais um pouco do pastor de vocês, José Marcos. Eu cheguei em casa contando a minha esposa e meus filhos que eu nunca convivi com uma pessoa que tem um título de pastor com esse tipo de comportamento. Mas é um tipo de comportamento positivo. Não aprende aqui quem não quer. Mas quem quer aprender, vai aprender. E vai sair daqui quase formado. Então, meus irmãos, a igreja de Coqueiral é uma igreja diferente. É uma igreja que eu escuto falar no campo do seminário. Eu disse a Sindomar que ia falar isso aqui. Mas eu escuto falar bem. Porque as pessoas têm medo de copiar o modelo de igreja que Jesus deixou. E aqui é o modelo que Jesus deixou. Você aqui se sente tão bem, que eu fiquei escolhendo uma roupa em casa, juntamente com a minha esposa, para poder vir para cá. Eu digo, não, essa não, o paletó não, graças a Deus. O paletó não. Não, meu filho, não, eu quero a camisa mais simples, eu quero a roupa mais simples que tiver. Porque a igreja é uma igreja que acolhe. E quando as pessoas se vestem assim, muito bicudo, com muito brilho, com muita pompa, essa igreja ela não tem acolhimento. É uma igreja dentro de uma comunidade que tem a sua história, que tem a sua construção, que tem a sua vida, que tem o seu marco. E a gente precisa aprender essa nova metodologia, esse novo modelo de igreja. Aí ela olhou para mim, eu digo, é isso. Então, queridos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E antes de eu começar qualquer coisa aqui, falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eu gostaria de convidar uma pessoa para orar. E eu gostaria de chamar uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. É o meu colega Tiago. Começamos juntos, naquela sala tão apertada, com 73 alunos, música e teologia estudando português. E ali a gente aprendeu junto, e a gente olhou um para o outro, e a gente, não é? Nos entendemos, e foi muito importante. Então, eu gostaria que você orasse, querido. Derrame o seu coração, ore pelo servo Marcos aqui, porque ele não tem nada. Mas se o Senhor mandar, a gente vai receber e distribuir. Amém, Marcos. Marcos é um grande amigo meu lá do seminário, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que está sempre por lá, conversando com a gente e tal. E eu me lembro do momento que eu precisei de uma oração, e quando eu saí do carro, eu estava muito aperreado, porque algumas coisas aconteceram para a minha permissão de canto, né? E a gente estava muito abalado por conta de alguns detalhes, e a primeira pessoa que eu encontrei foi Marco. E eu pedi para ele orar por mim, e estava ele e outro amigo da gente. Não é fácil. E aí a oração dele realmente teve muita unção, e eu confio muito no meu amigo Marcos. Ele tem sempre uma palavra boa, amiga para a gente, e vocês vão ver que Deus vai usá-lo grandemente aqui hoje, e muitas vidas vão ser mudadas aqui hoje, muitos conceitos. Oremos, igreja. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Marcos, Pai. Te agradecemos porque tu trouxeste ele em paz, Senhor, para que possa trazer a tua palavra para essa igreja, Senhor. Essa igreja que acolhe, essa igreja que ama todos aqueles que entram por aquela porta. Senhor Deus,
Nós te pedimos por cada um, Senhor, que está aqui hoje, que cada um possa abrir o seu coração, que cada um possa abrir a sua mente e o seu entendimento, para que a tua palavra, Senhor, possa ser arraigada dentro da vida de todo mundo que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela família do pastor Marcos também que o acompanha, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa chuva de bênção que está tendo agora, Pai. Te agradecemos porque tu és bom, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tu possa, Senhor, abrir o coração. Que tu possa, Senhor, fazer com que vidas possam ser mudadas hoje. Conceitos podem ser mudados. Que o pastor Marcos seja usado grandemente pelo teu Espírito Santo e que a tua palavra não volte vazia. Que todo mundo que esteja aqui, Senhor, possa levar essa mensagem durante a semana e que possamos abençoar vidas, Senhor. Fazer discípulos para Cristo. Que esta é a nossa única missão aqui na terra. Fazer discípulos que geram discípulos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe você, viu? Continue assim, sendo esse grande homem de Deus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, e o versículo 46 até o 52. Encontraram? Marcos 10, 46 a 52. Falar da história de um homem cego. Ok? Está aqui também, né, a minha família, que sem essas pessoas tão bonitas, tão importantes, eu não seria ninguém. A rainha, né? Claro. Vamos lá. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. Juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Meus queridos e amados irmãos, simplesmente um cego. Quantas vezes nós passamos por uma pessoa que tem esse tipo de deficiência e nós costumamos muitas vezes nem sequer olhar, não é verdade? Eu já percebi isso em mim. E vocês não são diferentes de mim, nem eu sou diferente de vocês. E eu pude perceber que quem era Bartimeu? O que era Bartimeu? Quem era Bartimeu? O que Bartimeu tinha? Simplesmente uma capa velha, suja, surrada. Era o que ele tinha. E outro amigo, né? Porque geralmente os cegos, sempre ele está junto de outro cego, para compartilhar as tristezas e as alegrias. E este cego, ele tinha esse colega de profissão, e eles compartilhavam o que acontecia, talvez até durante o dia, quando terminava, que a noite chegava, cada um contava o seu apurado,
e dizia: hoje foi ruim. O que é que um cego tem? O que é que um cego tem para oferecer? A gente percebe que isso é um problema social, não só do século 21, e nem também do século 20, mas isso é um problema social muito sério. Não só de pessoas que têm problemas em suas visões que nós chamamos de cego. Porque muitas vezes o cego, como este Bartimeu, ele via o que muitas vezes nós temos 2 olhos perfeitos e a gente não consegue ver. Mas Bartimeu, ele tinha sua história, como esses que a gente encontra por aí pelas ruas ou pelas as avenidas da nossa cidade. Ele era filho de um homem general que servia a Israel. Timeu não representava quase nada, mas era uma pessoa bem-sucedida. Timeu, ele, quando se aposentou, ele ficou muito bem de vida, mas aconteceu uma grande catástrofe em sua vida financeira, quando o poder romano assumiu naquela época. A primeira coisa que fizeram foi confiscar os bens daquele homem chamado Timeu, que era o pai do cego Bartimeu. Mexeram no seu salário, no salário da sua aposentadoria. Não tem muita diferença de hoje não, né? O poder sempre está machucando, maltratando, destruindo as pessoas. O social está muito distante. E Timeu, ele se revoltou contra os poderosos naquela época, e ele formou algumas sedições. Ele seduzia as pessoas, ele trazia as pessoas para ele, e dizia: a gente tem que lutar pelo nosso direito. Sabe o que foi que aconteceu com esse homem? Quando ele pensava que estava muito bem, que ia morrer bem, deixar riqueza para sua família, ele foi morto, crucificado. E pegaram o seu filho, Bartimeu, arrancaram os seus olhos. Deixaram a criança, talvez, cega. E a única solução, depois de não ter mais família, naquela época as pessoas que nasciam com deficiência física era abandonada. Ninguém queria cuidar. Os próprios pais não queriam cuidar. Porque não servia, não dava lucro, não produzia. E o ser naquela época que era improdutivo tinha que morrer. Talvez você hoje foi trazido debaixo dessa chuva. O Espírito de Deus trouxe você, porque Ele queria dizer a você que Ele se importa com você. Aquele cego, ninguém queria saber dele. Muitas vezes negava até uma esmola. E ele sentado ali à beira do caminho, como o texto diz, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Mas às vezes eu fico pensando nesse texto, eu digo: será que o passar por ali é mais ou menos 2 metros, 5 metros, 10 metros? A gente usa a física, a matemática, para poder entender as coisas. E o texto diz que ele gritava, mas existia sempre essas pessoas egoístas, que nós não somos assim. Acho que não. Calha a boca, cego. Fecha a tua boca, cego. Era o que as pessoas diziam a ele. Mas o que eu pude extrair deste momento de Bartimeu, quando ele ouviu exatamente falar que Jesus ia passar por ali, era a força que ele tinha. A força que ele tinha
que muitas vezes deixava aquelas pessoas egoístas, que não acreditavam em nada, incomodada. E Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você esteja dizendo hoje aí: Senhor, sem força, tenha misericórdia de mim. Eu não estou aguentando mais o meu filho que está envolvido com drogas. Eu não estou aguentando mais o meu neto ou a minha neta que está envolvida com drogas. Eu não estou aguentando, não estou suportando, Senhor, ver a minha filha trocar de roupa e eu saber que ela está envolvida com o novo. Vocês sabem, não vou falar. Não dou ênfase. É triste. Mas eu quero encorajar você a continuar dobrando os joelhos, pedindo pelo seu filho, pelo seu neto, pela sua neta, pelo seu sobrinho, pelo seu vizinho, por aqueles que moram lá na rua, por aqueles que estão no centro da cidade, que a chuva está caindo e ele não tem um cobertor. Sabe por quê? A situação leva muitas vezes as pessoas cair dentro desse vendaval de coisas terríveis. É por causa do social que está muito longe de mim, de você e de todos nós. Eu quero pensar que esse ano de 2015, no final eu tenho que trocar meu carro. Eu sou cristão. Eu tenho que trocar o meu carro, mas eu não dou um pão ao meu próximo. E quando chega uma pessoa na minha porta pedindo, não, diz aí que eu não estou em casa, se o camarada conhecer ou ela conhecer. Não, diga que não tem não, eu não dá nada a ninguém. Talvez a situação de Bartimeu chegou a esse ponto, naquela época, porque as pessoas eram extremamente egoístas. Mas ele clamava com tanta força. A força não era de fora para dentro, não. Era de dentro para fora. Ele tinha fé, ele acreditava. Ele sabia que Jesus, o filho de Davi, poderia dar a ele a sua visão, um novo rumo da sua vida. E ele poderia construir uma nova história. E ele pode dar a você também. Você pode estar aqui hoje, jovem, está se envolvendo em uma situação, fica com um pé na frente e outro atrás, servindo ao Senhor, sim. Não sabe se vai ou se fique. E você tem que tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que venha melhorar, que venha trazer motivos de alegria para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para sua avó, para seu avô, para aquele que investe em você desde que você nasceu. E passa a mão na tua cabeça, mesmo tu estando já de barba na cara, de namorado, e dizendo assim: eu te amo, filho, eu te amo, filha. E a gente tem que ler a palavra do Senhor e procurar compreender a profundidade do texto, entender que este cego Bartimeu, a força que ele tinha era profunda. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas vezes hoje você pediu para Jesus ter compaixão de você? Você está precisando da compaixão. Não importa quantos anos você está na igreja, ou nessa igreja, ou em outra igreja, se você estiver aqui visitando. Não importa. Importa que o cego, ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque se tu tiver misericórdia de mim, jamais eu vou gritar da forma que eu estou gritando.
se você colocar a sua confiança no seu Jesus, nesse Jesus que eu estou falando nele, você vai sair daqui diferente. Porque a vida daquele cego, a partir daquele grito, daquela força que ele ousava, ter, Jesus ouviu o seu grito, o seu clamor. Eu sei que você clama, eu também sei que você reclama. Muitas vezes reclama mais do que clama. Eu sei que você pensa que Jesus está muito longe de você. Eu sei. Eu tenho as minhas experiências. Eu aceitei Jesus com 16 anos e meio, quando a maioria dos meus colegas, os que não estão no Aníbal Bruno, os que não estão lá em Itamaracá, os que não estão jogados em outro estado, morreram. Porque eles não tiveram a coragem que eu tive. Eu estive em 1985 em Salvador, ainda bem jovem e novo convertido. Mas eu tinha um desejo no meu coração de pregar este evangelho, que era uma coisa impressionante. E eu morando na cidade de Salvador, um dia eu tomei o ônibus e fui para o centro, para o bairro mais conhecido que tem lá. Tudo que acontece, a mídia só mostra aquela área ali porque só tem rico, né, e turistas. As favelas que tem lá ninguém mostra. Porque está precisando que o governo invista no social com seriedade. O governo precisa abrir os olhos, porque daqui a pouco nós, como cidadão, a gente não vai ter direito de chegar na rua, de ir na padaria, de colocar combustível no posto de gasolina, de ir no banco. Está sério a coisa. Está difícil. Agora, sabe por que está difícil? Porque as pessoas não pregam a palavra, não ensinam a palavra. Eu conheço crentes na minha rua que são cristãos há mais de 40 anos, porque quando eu cheguei lá já eram cristãos. E eu nunca vi essas pessoas abrir a boca e dizer assim: meu filho, vamos lá para a igreja para você ouvir a palavra de Deus. Nunca. E a gente precisa ser incomodado, gente. A gente precisa de pedir a Deus que o Espírito Santo nos incomode, para que a gente abra os olhos espirituais. Quantas vezes nós cantamos canções e mais canções, falando nisso, e parece que nada aconteceu, e nada vai acontecer. Mas aquele cego foi diferente. Ele foi impactado, no meio de uma grande multidão, sentado à beira do caminho, uma poeira terrível, um calor naquele Nordeste ali, terrível. Eu não sei se ele era careca, e se ele fosse careca como eu, como era que ele se sentia? Estava com um chapéu, né, na cabeça. E ele, diante dessa situação, desses desafios, das tristezas que ele tinha, porque ele não podia ver, ele abriu o coração. E é isso que você precisa fazer, que eu preciso fazer a cada manhã. Abrir o meu coração para Jesus. Dizer: Senhor, eu estou sem forças. Eu quero forças. Me ajude para que eu recomece a leitura da palavra. Me ajude para que eu consiga dobrar os meus joelhos. Me dê força para que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada. E aquele cego, simplesmente dono de uma capa velha, suja, suada, fedorenta, Jesus, ele se importou com ele. E com você? Ele se importa com você também. Ele tem se importado tanto com você, que ele lhe trouxe hoje aqui debaixo dessa chuva. Porque você gosta de estar na igreja. Você se sente bem nesse ambiente. E este jovem homem, Bartimeu,
ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, ele se importa com o seu problema. Não pense em você que ele te abandonou, não. Faz 5 anos que você ora, faz 1 ano que você ora, faz 10 anos que você ora, e nada acontece. Espere mais um pouco. Mas faça alguma coisa para que o milagre venha acontecer. Acabamos de cantar uma música muito profunda. O milagre vai acontecer. Mas o milagre vai acontecer na minha vida a partir de mim. A partir do desejo que eu estou sentindo. A partir do desejo que o cego Bartimeu sentiu. Se ele conseguir ouvir a minha voz, ele vai curar os meus olhos. E Jesus disse assim aos seus discípulos: vai lá, traz aquele homem aqui. E quando ele chegou, quando os discípulos chegaram onde Jesus estava, aonde o cego estava, ou melhor, homem, vem cá que Jesus quer falar contigo. Ele deu um salto. Ele pegou a capa dele e deu um salto e disse: eu vou agora. E quando ele chegou próximo de Jesus, Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? E ele está perguntando a você: o que queres que eu te faça? E ele quer fazer. Ele quer fazer porque ele é o Filho de Deus. Ele tem o poder de fazer. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder de dar uma nova história à pessoa, a você. Ele tem o poder de restaurar a tua vida. Ele tem o poder de mudar o pensamento que você está tendo carnal e muitas vezes está se distanciando da igreja, do convívio, porque se você esqueceu da palavra e esqueceu do momento de oração que você tinha com Deus. É preciso compreender. Jesus deseja que você o busque. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa o desafio, mas Ele manda que você o busque. Ele pede que você o busque, porque o melhor está por vir, mas só vai acontecer o melhor se você estiver preparado, abrir o seu coração e falar com Ele. E para finalizar, eu gostaria de citar um versículo muito conhecido, e eu gostaria que vocês comigo recitassem. É 3:16 de João. Vamos lá? Porque Deus... Está vendo aí? A vida eterna. Esse pobre cego, depois que ele chegou próximo a Jesus, e Jesus curou os seus olhos, ele saltava de alegria o tempo todo. Eu acho que ele ficou inquieto o tempo todo. E ele diz, talvez a Jesus: e agora o que é que eu vou fazer? Eu não tenho família, não tenho casa, não tenho roupas, não tenho sapato. Naquela época era sandália ou alpercatas. E agora? Jesus, ele dá tudo isso a você. A primeira coisa que ele vai incentivar você, depois do primeiro passo como aquele homem deu, é construir uma nova história. E ele construiu a sua nova história. Ele não parou de pregar este evangelho. O evangelho que sara, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que dá vida, o evangelho que traz alegria,
o evangelho que traz satisfação. Eu não vou dizer que o evangelho traz riqueza, mas Deus supre a necessidade dos seus servos. E a gente não precisa de muito para viver, não. Quando a gente encontra uma pessoa que tem muito, ele olha para a gente de lado assim. Parece que a gente vai pedir. Mas aquele cego, ele teve a humildade de, no momento difícil de sua vida, ele clamar pelo sangue, ou pelo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A música, onde está? Aqui. E é preciso a gente compreender, queridos, que como este cego Bartimeu, filho de um homem tão bem, chegou em essa situação. E é preciso a gente entender que existem muitas pessoas, muitas vezes dentro da nossa casa, que espiritualmente está pior do que Bartimeu. E a gente não faz nada, vai implicar, vai bater, vai usar a língua para amaldiçoar, quando a gente pode ser bênção e não maldição.